Tudo bem, galera? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre calorimetria, tá certo? E vamos falar nessa aula mais especificamente sobre a quantidade de calor, né, que provoca mudança no estado físico da matéria, beleza? Para começar, vamos aí relembrar os estados físicos da matéria. Nós temos o estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. A mudança do estado sólido para o estado líquido é um processo físico chamado de fusão. A mudança do líquido para o gasoso, temos o processo físico de vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido, né, voltando aqui na nossa tabelinha, nós temos o processo chamado de condensação. E do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Nós também podemos ter a passagem direta do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Aqui nós chamamos de sublimação. Esses processos de mudança dos estados físicos da matéria já são bem familiares para todos nós, correto? Então vamos aí definir o que é o calor latente, depois a gente lembrar quais são os estados físicos da matéria, né? Os estados de agregação das moléculas que compõem os corpos. Bem, a definição do calor latente é quantidade de calor que uma substância recebe ou cede por unidade de massa durante a transformação, mantendo-se constante a temperatura. Matematicamente, nós podemos escrever essa definição da seguinte forma: L vai ser igual a Q sobre M. Vamos falar sobre a unidade de medida desse meu calor latente. O calor latente L pode ser medido em caloria por grama, a unidade de calor e a unidade de massa, e eu posso medir esse calor latente com a unidade do Sistema Internacional, seria Joule por quilograma. Então, isso aqui é a unidade do Sistema Internacional. A partir dessa definição do calor latente, nós podemos escrever essa equação explicitando a quantidade de calor latente Q, tá certo? E aí essa equação pode ser escrita da seguinte forma: Q é igual a M vezes L. Nessa expressão, o Q representa a minha quantidade de calor latente. O M representa a massa da substância e o L é o meu calor latente. Ou nós podemos falar também calor específico latente, beleza? Esse calor latente, ele pode ser um calor latente de fusão, beleza? Nós vamos representar esse calor latente de fusão por um valor positivo, vou representar LF, tá? Porque para acontecer a passagem do estado sólido para o estado líquido, a substância precisa ganhar energia, por isso essa constante ela é positiva. Nós vamos ter o calor latente de vaporização, que também vai ser um valor positivo, pois para mudar do estado líquido para o estado gasoso, a substância precisa ganhar energia. Nós vamos ter um calor específico para condensação. Esse calor específico de condensação terá o mesmo valor do de vaporização, só que para condensar a substância precisa perder energia. Então eu vou ter um sinal negativo. E por último, eu tenho o calor latente de solidificação, que vai ter o mesmo valor do calor latente de fusão, só que o valor dele é negativo, tá certo? O calor latente de vaporização também em módulo terá o mesmo valor do calor latente de condensação, beleza? Então, o que você tem que prestar atenção aí é se o corpo ganha ou perde energia para saber se o valor da constante calor latente vai ser positivo ou negativo. Para finalizar, vamos resolver então aí um exemplo e aplicar o que acabamos de aprender nessa aula. Vamos fazer a leitura do exercício. Temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius. Trace a curva de aquecimento do processo. Dados: calor específico do gelo 0,5 calorias por grama grau Celsius, calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama. Para resolver esse exercício, nós vamos dividir ele em 3 etapas. A primeira etapa consiste em fazer variar a temperatura dessa massa de gelo de menos 10 graus Celsius até a temperatura de fusão 0 graus Celsius. Nós temos que fazer isso para que o gelo comece a derreter, tá? Então aqui nós vamos trabalhar com calor sensível. No segundo momento, nós vamos ter que transformar esse gelo a 0 graus Celsius integralmente em água. Então, aqui nós temos
calor latente. Vamos então para a terceira etapa, onde nós vamos calcular a energia que agora o gelo transformado em água precisa receber para atingir a temperatura de 20 graus Celsius, né? Ou seja, quando o gelo derreteu, ele tinha uma temperatura inicial, né? Virou água, de 0 graus Celsius. E aí ele vai atingir a temperatura final de 20 graus Celsius. Falou em variação de temperatura, falou em calor sensível. Beleza, agora vamos fazer as continhas. Continha da primeira etapa. Quantidade de calor sensível, Q mc vezes ΔT. Vamos substituir os valores. A massa do gelo é 200 gramas. Então vai ser 200 vezes o calor específico do gelo, 0,5. A variação de temperatura vai ser a temperatura final, que é 0 graus Celsius, que eu quero atingir na primeira etapa, menos a inicial, que é menos 10. Então, essa quantidade de calor aqui vai ser 100 vezes 10, que vai ser igual a 1000. Então, essa é a quantidade de calor para a primeira etapa, tá certo? 1000 calorias. Agora, vamos fazer a conta para a segunda etapa. Vou calcular a energia necessária para que a minha massa de 200 gramas de gelo se transforme integralmente em água. Ou seja, na segunda etapa é o calor latente que nós vamos calcular. Calor latente Q vai ser M vezes L. Substituindo os valores, 200 vezes o calor latente de fusão do gelo, está aqui como um dado do problema, 80 calorias por grama. Fazendo a continha, então aqui nós vamos obter 16.000 calorias. Agora, para a terceira etapa, mais uma vez nós vamos ter que calcular uma quantidade de calor sensível, porque eu quero pegar essa água que está a 0 graus Celsius e transformá-la em água a 20 graus Celsius. Então, a equação do calor sensível, mais uma vez, QmC ΔT. Então, essa quantidade Q vai ser 200 vezes o calor específico da água. Está aqui no problema, é 1 vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, 20, menos a inicial, que é 0. Então, essa quantidade de calor vai ser 200 vezes 20, que então vai ser igual a 4.000 calorias. Para saber a quantidade total, basta somar as quantidades de calor de cada uma das etapas. Então, a quantidade de energia, a quantidade de calor total que 200 gramas de gelo tem que receber para se transformar em 200 gramas de água a 20 graus Celsius é a soma das quantidades de calor na etapa 1, 2 e 3. Então, vamos colocar aqui Q1 mais Q2 mais Q3. Então, essa quantidade total vai ser igual a 1000 mais 16.000 mais 4.000. Então, essa quantidade total vai ser igual a 21.000 calorias. Beleza? Você pode querer escrever isso aqui em termos de quilocalorias. Então, seria 21 kcal. Tá? Lembrando que este K aqui representa a potência de 10 ao cubo, ou seja, representa 1000. Tudo bem? Nesse exercício, ele também pede para que a gente trace a curva de aquecimento do processo. Eu vou deixar isso para uma próxima aula, beleza? Onde eu vou explicar as curvas de aquecimento e de resfriamento, e nós vamos utilizar esse exercício para fazer essa construção. Tudo bem? Então, muito obrigado. Até a próxima aula.